Olá pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? Então, o tão sonhado e esperado simulado para o concurso de PAU ficou pronto. Assim, é parte um, tá? Eu tô mandando em partes para o grupo, mandei essa parte um e muito em breve eu lançarei lá no grupo a parte 2. Se você quer entrar para o grupo da família, tá? Dos que estão participando para o concurso de PAU, quando passar a prova eu vou abrir o grupo para vocês se interagirem, certo? E então você com material, certo? Disponível, questões da lei orgânica e de história da IPAU, geografia e também material sobre a Bahia, através deste WhatsApp. Aproveita que o preço está quase de graça. Simbora, me ajuda que eu ajudo vocês e vamos lá, pessoal. Então, pessoal, as memórias de um computador do tipo PC podem ser voláteis ou não voláteis. Analise as seguintes memórias: 1. RAM, 2. ROM, 3. Cache e 4. SSD. São consideradas memórias voláteis. Letra A, somente a 1. B, somente a 1 e a 3. C, somente a 2 e a 4. A D, somente a 3 e a 4. Ou letra E, todas. Então, quais dessas aqui são memórias voláteis? Tá, pessoal? Tá perguntando a questão. Vamos lá? Tá, mas o que seria uma memória volátil? Vamos começar aqui com a memória volátil. Volátil, pessoal, a memória que ela não deixa gravado, né? Ela não salva as informações durante o uso do computador, tá? São memórias de curto prazo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, tá? Já dando uma parte da resposta. Memória RAM é o clássico dos clássicos da memória volátil, tá, pessoal? Tudo que vai sendo salvo, gravado na memória RAM, assim que você desligar o computador, ela será apagada para começar um novo ciclo de trabalho de forma zerada, tá? É assim que as memórias voláteis funcionam, ok, pessoal? E qual é a diferença da volátil e não volátil? Se a volátil ela desliga, ela apaga a memória, a não volátil ela vai fazer o que, pessoal? Ela não vai apagar, certo? É aquela memória que você salva os arquivos, né? Tudo que você faz vai ficando gravado no seu PC de forma permanente, tá? Hoje em dia, muita gente deixa de salvar as coisas no HD do PC para salvar na nuvem, tá? Então, o que acontece? Quando você salva um arquivo, né? Esse arquivo vai ser gravado, tá? E ficará salvo na memórias do tipo não voláteis, tá? Pois assim que você desliga o computador e liga, seu arquivo vai estar lá todo bonitão, salvo no arquivo e na pasta que você salvou, ok? Então vamos lá, quais dessas aqui são consideradas voláteis? A primeira, a clássica das clássicas, a memória RAM, tá? Essa aqui é a memória volátil. Então vamos lá. A alternativa que não colocar o item 1 como volátil, a gente desconsidera. Fazemos isso na letra C, tá? E também na letra D. Ficamos com a letra A, B e a letra E, pessoal. Memória ROM é o outro clássico, tá? Mas não clássico da memória volátil, tá? A ROM é não volátil. Porém, as informações da memória ROM, elas já vêm gravadas diretamente do fabricante, certo? Você não pode editar as informações, tá? Ela vem gravada de fábrica. Portanto, você pode ligar e desligar a memória que estão as informações que estão na memória ROM, elas jamais serão perdidas, tá? Então, a memória ROM, ela é NV, não volátil, tá? Temos agora a... Calma, vamos excluir as alternativas, né, pessoal? Já passando aqui. Onde diz que a memória ROM é volátil, a gente desconsidera. Então, pessoal, ficamos entre a letra A e a letra B. Será que só tem a memória RAM como a memória volátil? Ou será que a memória cache é volátil também? Veja bem, a memória cache, pessoal, assim como a memória RAM, ela também é uma memória volátil, certo? Então, fechamos agora, enfim, nosso gabarito. Tá, pessoal? Memória cache é uma memória extremamente rápida que fica próximo ao processador do seu computador, tá? E a SSD é o clássico HD, tá? Memória aí não volátil, certo? Gente, se vocês pesquisarem no Google aí esquemas de memória volátil e não volátil, aparece um esqueminha de figura bem bonitinho aí na internet, tá? Eu vou fazer isso no meu e uma página do Insta, tá? Então segue lá. Hoje à noite eu vou postar um quadradinho bem bonitinho lá, informações separando as memórias voláteis e memórias não voláteis, para vocês conseguirem se dar bem na sua prova, tá? Isso é uma questão que cai muito em prova, tá, pessoal? Bastante mesmo. Então, finalizando aí, a alternativa A está errada, correta é a letra B.
passar aqui o slide, tá? Veja bem. Assunto abordado: noções básicas sobre hardware e software, conceitos, características, componentes e funções, memória, dispositivos, armazenamento de impressão, de entrada e saída. Vamos lá. Memória volátil, pessoal, é uma memória, tá, que só armazena informações enquanto o PC estiver ligado. Isso aqui vocês têm que anotar no caderno, tá? Memória volátil só armazena informações enquanto o seu PC estiver ligado. Caso seja desligado, as informações serão apagadas, tá? Já as memórias voláteis, né, não voláteis, tá? Não volátil é a memória que não perde informações quando o PC é desligado. Tranquilo? O clássico das memórias não voláteis é o SSD, HD, e o clássico de memória volátil é a memória RAM. Então temos aqui, né? Classificação. Volátil temos a memória RAM e a memória cache, tá? E a não volátil a gente tem a memória SSD, o HD, e a memória ROM. Gabarito da questão, letra B, beleza? Se vocês quiserem, eu trago um aulão aqui de informática bem top para vocês, tá? Sobre hardware. Simbora, agora a gente vai para português, tá? Vê aqui porque a gente tem que ter emoção, tá? Vamos dar um pouquinho de emoção aqui nesse vídeo. Analise a frase. Referiu-se à empregabilidade. Nesse exemplo, o acento grave indicativo de crase representa letra A, a fusão de dois artigos definidos. B, a junção de duas preposições. C, a união de artigo e pronome demonstrativo. D, a fusão de preposição com artigo definido. Letra E, a união de preposição com pronome demonstrativos. Quem estuda crase, que já estudou uma vez na vida, sabe que a definição é a definição clássica, tá? Então, isso aqui, se você já estudou uma vez na vida, você não erra essa questão, tá? Eu vou dar um tempinho a vocês aí, vocês respondem a questão e eu volto aqui bem rápido mesmo, tá, pessoal? Vamos lá, pessoal, então, vamos analisar cada uma delas aqui, tá? Lá, a letra A fala o seguinte, que nesse exemplo, o acento grave indicativo representa o quê? Letra A, a fusão de dois artigos definidos. Não, a crase ela não existe, né, pessoal? Com a fusão de dois artigos. Cadê aqui? Não existe isso de dois artigos, né, pessoal? Juntar crase, né? Formar crase. Isso não existe, tá, pessoal? A letra B fala o quê? Que é a junção de duas preposições. Assim como não pode haver, né, não existe a junção de dois artigos se tornar uma crase, também não existe o caso de duas preposições se tornar uma crase, tá? A crase não é a junção de duas preposições, nem tampouco a junção de dois artigos, certo? Então a letra B, assim como a letra A, tem o mesmo erro. A C fala que é a união de artigo e pronome demonstrativo, tá? Bem, aí é o seguinte, tem sim a ver com relação ao artigo, certo? Precisamos de um artigo para ter a criação de uma crase, certo? Porém, não é caso de um pronome demonstrativo, tá? Não é esse caso. Já a letra E, né, vamos pular D, fala que é a união de preposição com pronome demonstrativo, tá? Novamente, assim como a letra C, ela começou bem, tá? Sim, para a criação de uma crase precisamos de uma preposição. Porém, não é preciso, né, não ter essa de pronome demonstrativo. Ficamos com a letra D, tá? Pois a crase, né, na questão é formada pelo quê? Pela fusão da preposição com o artigo definido, tá? Olha bem, quem é que pediu a preposição? Quem pede a preposição, né, é o verbo aqui, que é transitivo e indireto, né? Quem se refere a alguém. Então, esse A aí, pessoal, é a preposição, tá? Então, o referiu-se pediu a preposição a, certo? Temos o a preposição. Para juntar crase, a gente precisa de quê? Do artigo, tá? E quem será que pediu o artigo? Foi o substantivo, né? Feminino. A empregabilidade. Então, temos o artigo aí, né? Sendo exigido, né, pelo seu substantivo. Juntou, né, a preposição exigida pelo o verbo, né, transitivo indireto, e o a, artigo, pelo substantivo. Então, aí sim, temos a criação da crase. Beleza, pessoal? Lembre-se, quando for a criação, a fusão, né, a junção e a transformação, a criação da crase, ela tem que ser através da preposição, certo? E também do artigo,
certo? É aí que forma a crase, tá? Não vai ter crase juntando um artigo com outro artigo, não vai ter crase juntando preposição com preposição, nem tampouco um pronome demonstrativo, tá? Nesses casos não. O único caso que vai ocorrer crase será da preposição exigida pelo verbo, tá? E o artigo que antecede o seu substantivo, no caso é substantivo feminino, tá? Beleza? Fechamos aí, assunto abordado, emprego indicativo da crase. O sinal indicativo da crase ocorre devido à fusão da preposição a exigida por referir-se, né? Lembra, quem se refere a alguém, tá? Tá aí, é um verbo transitivo, verbo intransitivo indireto, tá? Transitivo indireto. Com artigo a que acompanha a palavra feminina empregabilidade. Por isso a letra A, D, está correta. Ok? Beleza? Vamos lá, questão número 3. Se mostrar nos carregar antes, está com 10%. Vamos lá. Analise a alternativa em que se observa o correto emprego do sinal indicativo de crase, conforme o verificado no trecho. Enquanto os primeiros entregam-se de peito aberto à vida, os segundos, temerosos e servis, ruinam silenciosamente sua vingança. Vamos lá. Bem, aqui temos o emprego correto da crase, tá? Assim, aberto à vida, certo? A gente vai ver por que tem essa crase aqui na vida já, tá? Vou pegar o gabarito. Vamos lá. Qual item aqui está com o uso correto da crase? Letra A. Apresenta-se aquela oferta. B. Apresenta-se a essa oportunidade. C. Não teve nada a falar. D. Não levava nada a sério. Ou letra E. Apresenta-se relutante a princípio. Temos alternativas que estão na cara, que já estão erradas, tá? Muito fácil. Mas vou sair daqui, 5 segundos, eu volto com o gabarito, tá, pessoal? Pessoal, vamos lá, tá? Vamos começar de baixo para cima, tá? Será melhor assim? Já bem, a letra E falou o seguinte: apresenta-se relutante a princípio. Bem, aqui temos um erro grave de crase, tá? Do uso da crase. Por quê? Não se usa crase diante de palavras masculinas, tá? Então, a princípio aí, né, está incorreto, porque a palavra masculina e essa crase aqui não pode existir. Não levava nada a sério, tá? A letra D, pessoal, comete o mesmo erro da letra E, né? Não se usa crase diante de palavras masculinas, tá, pessoal? Não se usa crase diante de palavras masculinas. Letra C. Não teve nada a falar. Temos aqui outra regra clássica de usos proibidos da crase. Não se usa crase diante do nome masculino e também antes de verbos no infinitivo, tá? No caso aqui, falar. Pode ver. Falar é verbo, então não se usa crase diante de verbo. Beleza? Letra B. Apresenta-se a essa oportunidade. Não se usa, pessoal, crase diante de pronome demonstrativo esse, essa, isso, tá? Pois bem. Mas peraí, a letra A é um pronome demonstrativo também. E aí? Porque ela tá certa. Já bem, vou dar uma dica a vocês, tá? Nesse caso aqui, desse pronome demonstrativo, usa-se crase, tá? Apresenta-se aquela oferta, tá? Como é que a gente descobre se tem crase ou não? A gente vai trocar a palavra aquela por a esta. Se couber na frase, a gente usa crase. Apresenta-se a esta oferta. Colou. Viu? Colou? Então pronto. Então o gabarito da questão é a letra A. A frase correta é apresenta-se aquela oferta. Temos aqui o gabarito, tá? Letra A. Caberá o emprego do sinal indicativo de crase antes dos pronomes demonstrativos aquele, aquela e aquilo. A letra B fala o quê? Que não se emprega o sinal de crase antes do pronome demonstrativo este, esse, esta, essa e isso, tá? Esses pronomes não usam crase, já aquele, aquela e aquilo usa-se crase. Tranquilo? Fechou? Voltamos para a informática. Sobre os componentes de hardware de um computador, analise a alternativa correta. Letra A. A memória RAM é um tipo de armazenamento permanente que retém os dados mesmo após o desligamento do computador.
E aí, pessoal? Vamos já matando as questões. Vamos ver se vocês gostam assim, tá? Eu saí sem querer, vamos lá. Então, pessoal, a questão tá falando que a letra A, né? Fala que a memória RAM é um tipo de armazenamento permanente. Aqui a gente já para, tá? Ó, não perde mais seu tempo. Se a banca, né? Se a questão falar, né? Dizer que a memória RAM é um tipo de memória de armazenamento permanente, tu já corta, não perde teu tempo, tá? Pula para outra. Letra A está errada. Letra B diz assim: um SSD, a Solid State Drive, utiliza discos magnéticos para armazenar dados, sendo mais lento que um HDD Hard Disk Drive. Bem, aqui a banca meio que deu uma viajada na maionese, tá? Ele, tipo, inverteu a situação. O SSD, pessoal, ele é a evolução do HD, tá? O HD realmente é lento, o SSD já é mais rápido, tá? E não tem disco magnético dentro do SSD. O disco magnético, pessoal, fica dentro do HD, tá? No HD sim tem um disco magnético, certo? Que se entrar uma poeira dentro desse HD, ele pifa na hora, tá? Ele tem que ser um disco extremamente limpo, tá? Sem nenhum contato com poeira, nada, né? Quando você abrir ele é bem difícil, tá? Porque fica extremamente protegido esse disco magnético do HD, certo? Aqui a banca inverteu, certo? O SSD, ele é uma evolução do HD. Não existe nem mais HD hoje em dia, tá? A gente vê aquela pecinha preta que é o SSD, tá? Que é o Solid State Drive. Então a gente cancela a letra B, tá? Passa aqui direto. Letra B também está errada. Vamos para a letra C. Fala o seguinte, que um scanner é um dispositivo de saída utilizado para enviar informações do computador para o usuário em forma de impressão. Aqui, bem, a gente está falando agora, letra C, né? De dispositivos. Tem um dispositivo de... Gente, pessoal, deu 5% de bateria. Eu tenho que botar no carregador. Espero que não dê interferência no microfone, tá? Que eu vou falar um bocado ainda. Então, veja bem, pessoal. A letra C está falando agora de dispositivo de entrada e dispositivo de saída. Bem, se você não sabe, né? Se você nunca viu isso, é só você ter fazer analogia. Veja bem, o que seria um dispositivo de saída? É algo que está no computador e sai, tá? Ele está saindo do computador, certo? O que é de entrada? É o que está fora e vai entrar no PC. O monitor, pessoal, ele é de entrada ou de saída? O monitor é um dispositivo de saída. Até porque você está lá digitando no computador, mandando informações para o PC lá embaixo. E as informações estão vindo em tela, tá? Em figura para você. Certo? Então a tela do computador, ele é um dispositivo de saída, certo? O teclado é um dispositivo de entrada. O mouse é um dispositivo de entrada. O webcam, ele é de entrada e de saída, tá? E o scanner? O que é um scanner? Para que a gente usa o scanner? O scanner, digamos, você tem um livro e você quer digitalizar, certo? Você pega um livro, esse livro está dentro ou fora do PC? Está fora, está na sua mão, tá? Você pegou uma coisa que está fora, vai inserir no scanner, certo? Inseriu. O que acontece? Vai aparecer na sua tela, tá? O scanner, a foto do PC. Então, você está vendo algo que estava fora, meio físico, e foi para o meio digital. Então, o scanner, nesse caso, pessoal, ele é um dispositivo de entrada, tá? E não de saída. Então, beleza, pessoal? O scanner é um dispositivo de entrada de dados. Se fosse a impressora, tudo bem. Agora, cuidado, pessoal. Se a banca falar impressora, tem que ter cuidado se a impressora é multifuncional ou só impressora. Se for a impressora multifuncional, aí ela é de entrada e de saída. Porque a gente sabe que uma multifuncional, ela tanto escaneia quanto imprime os documentos. Certo? Se a banca não falar nada, impressora de saída. Se a banca especificar que é uma impressora multifuncional, aí vocês lembram que é um dispositivo de entrada e também de saída de dados. Beleza? Temos a letra A, B e C completamente incorretas. Letra D. A memória ROM, a Read Only Memory, é um tipo de memória não volátil que pode ser escrita e apagada diversas vezes. Eu falei isso na primeira questão, tá? O que acontece? A memória RAM ela vem gravada de fábrica, tá? A gente não consegue editar as informações que vêm da memória ROM. A gente não pode apagar, muito menos escrever algo novo nela, tá? Então aí já mata a questão, tá? E sim, a memória RAM, ela é uma memória não volátil. Se você leu até aqui e na empolgação marcou, me desculpe, mas você errou, tá? Leia até o final. Quando é algo bem grotesco mesmo, você já pode cortar. Como foi a letra A, né? Falando que a RAM é uma memória permanente.
tá? O que mata a questão é dizer que ela pode ser escrita e apagada diversas vezes. Não, tá? Memória RAM tem... Ela tem até limite de ser reescrita, tá? Mas não é você que vai reescrevê-la, certo? E chegamos aqui, o gabarito da questão, que é a letra E, que fala que um HDD externo é um dispositivo de armazenamento portátil, beleza? Lindo, perfeito, bonitão, tá? Olha que delícia. Que pode ser conectado a um computador via USB. Mais gostoso ainda, tá? Perfeito, a questão tá linda. O HD externo é uma peçazinha, então, você bota no seu notebook, tá? Conecta e você tem aí informações que você pode levar para cima e para baixo para vários notebooks, se você quiser, para instalar lan house, se você encontrar na sua rua aí, né? Alguma, então é isso, um HD externo. Beleza? Vamos para a próxima questão. Mas aí eu pulei o gabarito, mas tem no material de vocês, tá? Vocês vão ter acesso lá no material do PDF, que tiver no grupo vai receber, tá? Todo o simulado completo, muito em breve. Tô correndo quanto tempo, né? Para vocês estar em cima. E vamos lá, falta muitos slides ainda. Quanto ao emprego do sinal indicativo de crase em até acesso à água, linha 25, assinale a alternativa correta ao emprego incorreto desse sinal, né? Vamos lá. B. Deve-se manter o acento grave caso seja inserido o termo essa antes de água. Vamos lá. C. Deve-se manter o acento grave caso a palavra água seja pluralizada. D. Ao emprego obrigatório do sinal e a sua retirada ocasionaria erro gramatical. Letra E. O acento grave é opcional, ou seja, a sua supressão não acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto. Bem, vamos lá. Vou sair da tela. Vocês têm 5 segundos para pensar na questão e eu volto com a explicação, tá? Quase derrubar tudo. Pessoal, quase eu quebrava meu celular sem querer. É tanto fio aqui ligado, meu Deus do céu. Então vamos lá, pessoal. Vamos lá a questão, tá? A letra A fala que há um emprego incorreto do sinal de crase. Onde está esse erro? Só se for na cabeça do cara que fez a questão, né? Não tem erro nenhum, tá? A questão aí, o acento grave de crase está perfeita, tá? Beleza? Então a gente já descarta aí de cara a letra A. B, fala assim, que deve-se manter o acento grave caso seja inserida o termo essa antes de água. Ele falou que, pessoal, que não se usa, né, crase diante desses pronomes demonstrativos. Essa, esse, isso. Tá? Então, a gente já viu um dos casos de proibições, né? Acaba da questão. Letra B está incorreta. Letra C. Deve-se manter o acento grave caso a palavra água seja pluralizada. Aí é o seguinte. Vou dar uma dica a vocês, tá? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau, tá? A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Pode acontecer o plural de águas? Pode, só que você tira a crase, tá? Se você quiser botar água no plural e quer a crase, tu joga um S no A, tá? Da crase, aí fica as águas com crase. Mas se você quer deixar o A no singular, aí não dá, tá? Lembre-se, A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. Isso aqui é dica do professor maravilhoso Carlos Zambelli. Aprendi muito com ele, tá? Quem quiser seguir o perfil dele também, recomendo demais, tá? Então, tá aí. Seguindo a música de Beyoncé, A no singular, palavra no plural, crase nem a pau. D. Há um emprego obrigatório do sinal e a sua retirada ocasionaria erro gramatical. E aí? Tá certo ou tá errado? Será que a gente tirar essa crase aí dá erro? Vamos para a letra E, tá? O acento grave é opcional. Calma aí que temos um erro aqui, tá? Essa crase aí não é opcional, tá, pessoal? Em outra aula, no próximo vídeo, eu digo porque não é opcional. Ou seja, a sua supressão não acarretaria prejuízo para a correção gramatical do texto. Veja bem, quem tem acesso, pessoal, tem acesso a alguma coisa. Então, esse verbo aí é um verbo transitivo indireto. Ele exige a preposição, tá? Ele exige a preposição. Então, aí já não tem como. Porque a palavra pós, o verbo, é uma palavra feminina, que ela pede o artigo, tá? Que artigo? Artigo A. E se um verbo for transitivo indireto, que pede preposição, tá? E a sua palavra pós o verbo for uma palavra feminina e pode ser do artigo A, então, ó, não tem jeito, tá? Não tem jeito, tem que ter crase. Ok? Então, o item aí está
é incorreta, ficamos com a letra D, tá? Isso mesmo, se a gente tirar a crase aí, vai dar erro gramatical, tá? Porque temos o quê? A presença do verbo, tá? Acesso, que quem tem acesso a alguma coisa. Temos aí a exigência da preposição a. E quem é que está depois dele? A nossa querida água, tá? A água aí é feminina. Precisa do artigo aí definido, artigo a. Então, a preposição mais a artigo juntou a craseado. Fechou? Tranquilo? Só vamos lá, questão 7 de hoje. Diz assim: observe a configuração de um dispositivo utilizado no computador pessoal, armazenamento de alta velocidade e baixo consumo de energia. Formato do NVMe M2 2280 PCLE 4.0, 500 GB, 1 TB, 2 TB, 4 TB, até 6.000 megabits por segundo para leitura e 5.000 megabytes por segundo para gravação. As informações são referentes a 1. Letra A, SSD, B, HDD, C, impressora, D, monitor ou letra E, processador. Vamos lá? Saindo da tela, volto em 5 segundos. Então, pessoal, vamos lá. Bem, a questão parece ser uma questão difícil, né? Tem muitas informações aí que a pessoa nunca viu na vida, mas eu vou dizer a vocês para vocês prestarem em uma coisa, tá? E uma coisa só. Só com ela você mata a questão, tá? Isso aqui, ó. Isso aqui, pessoal, é a famosa capacidade de armazenamento, tá, pessoal? Capacidade de armazenamento. Então, quem é que tem capacidade de armazenar aí? Né? O processador, mas não é o caso, tá? Monitor não armazena nada, tá? Impressora armazena alguma coisa, só os papéis que você bota nela, né? Não é o caso aqui. HDD é uma coisa que já está antigo, né? Porque, ó, olha o que diz aqui, a parte 2, né? Até 6.000 para leitura e até 5.000 para gravação. Isso aqui é uma velocidade muito alta, tá? O HD não é capaz disso. Então a gente já passa o facão na B, ficamos com a nossa lindona letra A. Isso aí são famosas informações do SSD, Solid State Disk, certo? Temos aqui armazenamento de alta velocidade e baixo consumo de energia. Clássica característica dos famosos SSD. Já vou excluir o HDD, né? Como diz a questão. Aí tem aqui, ó, formato do NVMe M2 2880 é o tipo de conexão barramento ao qual conectamos o SSD à placa-mãe. O HDD é conectado à placa-mãe na conexão SATA, né? Foi o tempo que passei do IDE para o SATA, tá? A IDE era uma corrente branca assim, cheia de pino que você colocava. Aí veio o SATA bem fininho e aí tem agora a entrada do SSD, né? Aí 500 GB, 1 TB, 2 TB, 3 TB são a capacidade de armazenamento, né? O SSD tem a capacidade de armazenamento muito maior, né? Assim como a sua velocidade. Tá, pessoal? Então, gabarito da questão. Letra A. Transformações são referentes ao SSD, o Solid State Disk, certo? Vamos mais uma vez para uma questão de crase. Observe os trechos a seguir. 1. Semelhantes àqueles que na adolescência povoavam minha imaginação. 2. E a certeza de que jamais comandaria navios negreiros faziam com que ele retornasse à rede. Acerca do emprego do sinal indicativo de crase nos dois trechos, é correto dizer 1. É facultativo em 1 e obrigatório em 2. B. É obrigatório em 1 e facultativo no 2. C. É obrigatório em 1 e 2. E D. É facultativo no 1 e no 2. Vamos lá, pessoal. Vamos lá, pessoal. Vamos analisar cada uma delas, tá? Vamos ver se é obrigatório, se é facultativo. Já bem. Semelhantes àqueles que... Como dizer vocês? Vamos trocar aqueles por quem? Por a este, né? Semelhantes a este que... Pegou, né? É só trocar, pessoal. Aqueles por a este, se for aquelas por a esta, né? Então, ó, fechou, né? Então, aqui, pessoal, é um caso, né, de crase obrigatório, tá, pessoal? Caso de crase obrigatória. Será que a letra número 2 é facultativo ou também é obrigatório? E a certeza de que jamais comandaria navios negreiros fazendo com que ele retornasse.
Quem retorna, retorna a algum lugar. Então, temos aí o verbo exigindo a preposição a, pois é um verbo transitivo indireto. Certo? Quem retorna, retorna a algum lugar. Beleza? A quem? A rede. Uma palavra feminina que tem o artigo antecedendo. Então, juntou, né? A mais a crase, tá? Bem, como eu sei que tem crase diante de rede, né? Sabe? Você pode trocar a palavra por um trecho masculino. Como diz o professor Pablo Jamilk, né? Todo mundo deve conhecer ele. Ele faz muito você trocar a palavra feminina por o boi. O boi. Já bem, retornar-se ao boi. Você vê que se trocou a por ao, crase tem, né? Eu também gosto da dica do professor Zambelli, que fala o seguinte: se você é uma feminina, troca por um masculino. Se latiu, crase existiu. Como assim? Latiu. Lá, retornar-se ao boi. Latiu. Olha, se latiu, crase existiu. Gente, como diz o professor, na prova a gente morde até o fiscal, porque vale um emprego pro resto da vida. Então, se liga nessa, pessoa. Crase obrigatória nos dois casos, tá? Gabarito da questão é a letra C, ok? O verbo aí exige a preposição a, tá? E tem aí o artigo antecedendo a palavra feminina, rede, beleza? Tá aí, letra C, o gabarito. Eu tô pulando os comentários aqui porque já tem no PDF, tá? Então não vou me atentar muito, eu também já tô falando pra vocês aqui, né? Chegamos à última questão. Olha que interessante, acabamos, pessoal. Eu gostei muito de dar essa aula para vocês. Espero que também vocês tenham curtido bastante até aqui, tá? Deixa o like para ajudar o canal. Meu canal tá sofrendo muitos golpes, tá, pessoal? Quando terminar essa questão aqui, eu vou dar um recado a vocês. Vou contar o que está acontecendo, certo? E quero o apoio de vocês aqui no final, se puder, tá? É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase em... Veja bem, vou botar uma coisa aqui para vocês, tá? Pessoal, esquece política, tá? É só para vocês aprenderem bem. Deixa eu dar. Pera aí. Deixa eu botar aqui embaixo. Por que eu fiz essa frase? Até a posse de uma. Tá? Deixa essa frase bonitinha na tela, tá? A gente já vai entender ela. É facultativo o emprego do sinal indicativo de crase em letra A. Ele foi até a feira com a intenção de comprar legumes frescos. B. Todos estavam ansiosos à espera dos resultados do exame. C. As reformas feitas na casa agradaram as pessoas visitantes. Letra D. Ela dedicou-se à leitura dos clássicos durante as férias. Letra E. Devemos dar atenção especial à saúde mental dos jovens. Tá vendo aquela frasinha ali em cima ali? A frase respondeu a questão, tá? Vamos lá. Já eu digo por quê. Manda abraço aí, pessoal. Já eu volto. Pessoal, sem mais delongas, tá? Eu tenho que parar o vídeo rapidinho, porque eu tenho coisa pra fazer aqui. Pode ser uns perrengues aqui em casa, tá? Vou só dar o gabarito aqui. Depois eu trago a continuação, tá? Da questão aqui, com mais explicações pra vocês. O gabarito, pessoal, fica na letra A, pessoal. Porque diante da palavra até, o uso da crase é facultativo, tá, pessoal? Você tem ali, até a posse de uma. O uso da crase é facultativo diante dessa frase aqui, ó. Até a posição posse, tá? Pronome possessivo e nome de pessoas, tá? Feminino. Dilma, Joana, porque você não pode dizer a Ana ou Ana, tá? Então a crase aí referindo a uma pessoa chamada Ana, tá? Ou Angélica, aí seria facultativo, porque o uso do artigo será dispensável, tá? Pode ser dispensável nesse caso. Bem, como eu tô aqui no perrengue, eu vou deixar a explicação melhor para a próxima aula para vocês, tá? Mas grava essa frase aqui. Tá? Diante de até, artigo A, pronome possessivo e nome de mulheres, tá? Nomes femininos, certo? Aí nesse caso aí, usa a crase é facultativo. Gabarito da questão, letra A. É isso aí, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa o like, comenta, compartilha. Fique com Deus e tchau.